It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Bora falar de compliance, de carreira de compliance, das inúmeras oportunidades existentes hoje no mercado e, claro, do objetivo maior desse webinar, que é ajudá-las a se posicionarem como referência na advocacia de compliance, com economia de tempo e de dinheiro. Para quê? Para vocês preencherem todas as oportunidades existentes, para vocês alcançarem os melhores resultados financeiros fazendo o que ama. O compliance é absolutamente apaixonante, pessoal, pelo seu viés preventivo, pelo seu viés humanizado, pelo seu viés transformador. Não é à toa que muitos profissionais estão interessados por essa área. Aliás, são bem conhecidos alguns exemplos da magistratura federal e do Ministério Público que deixaram as suas carreiras para se tornarem advogados de compliance. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto nesse momento ao ver vocês todos aqui presentes, porque foi difícil. Foi punk chegar a esse momento. E, claro, eu não me refiro apenas aos obstáculos que eu tive, né, de superar até alguns minutos atrás, antes de entrar nessa live. Eu me refiro, sobretudo, a todo o processo, a toda a jornada que me trouxe até aqui. Mas eu lhes digo uma coisa, com toda a convicção, valeu a pena. Para experimentar momentos como esse, eu vivo agradecendo ao Marco do passado, né, por não ter desistido do compliance. Acreditem, é possível se tornar referência na advocacia de compliance, mesmo sendo do interior do Brasil. Eu sou prova viva disso, pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui nesse momento também é do interior do Brasil. Portanto, eu sou um pouco como a maioria de vocês. Sou do interior, me formei em direito. O que mais? Assim como a maioria de vocês, depois de me formar, eu, claro, sonhava com tudo que a advocacia tradicional poderia dar a mim e à minha família. E busquei, claro, qualificação para concretizar todos esses sonhos. Ocorre, pessoal, que o cenário que eu encontrei na advocacia não me trouxe nem de longe o que eu buscava. Foi um momento bastante difícil. Eu estava, de fato, cada vez mais frustrado, cada vez mais desanimado. É claro que eu pensei em desistir da advocacia. Por isso, era preciso fazer algo urgente para mudar aquela situação. Eu precisava tomar uma decisão. Foi nesse momento que o compliance entrou definitivamente na minha vida, para transformá-la, para pivotá-la, um ramo ainda pouco explorado na advocacia consultiva, uma área que reunia e traduzia tudo o que eu vinha estudando. Enfim, vocês não têm ideia do quão motivado eu fiquei para aprender o máximo que eu podia sobre essa nova área. Foi um baita de um combustível para uma virada de jogo, para pôr a mão na massa, para começar a minha subida. É claro que não foi uma subida fácil, não foi uma subida rápida. Eu errei pra caramba, né? Dei várias cabeçadas, precisei corrigir a rota muitas vezes. A verdade é que não foi nada fácil esse processo. Eu passei um longo período sozinho, afinal, ninguém acreditava naquela época no potencial do compliance. E depois, já numa outra fase, ninguém acreditava que eu poderia alcançar os degraus mais altos. Teve gente, pessoal, que fez até piada disso. Eu me lembro, eu estava em São Paulo, num Irish pub, né, onde eu gosto de ir, o O'Malley's. E lá um advogado virou para mim e disse: cara,
Você sabe, você é do mato, fazendo referência ao estado onde eu vivo, Mato Grosso do Sul. É como se isso pudesse inviabilizar a minha subida. O fato é que eu tive mesmo que quebrar muita cabeça para superar todos os obstáculos e encontrar um melhor caminho a seguir. Foi uma longa trajetória, pessoal, com várias portas fechadas na minha cara e muitos caminhos que não me levaram a lugar algum, sem falar no dinheiro, né, jogado no lixo, seja na aquisição de livros sem qualidade, na compra de cursos sem profundidade, entre outras coisas que nem vale a pena mencionar. Só que mais do que perder dinheiro, essa fase inicial me custou a perda de um dos ativos mais preciosos, o meu tempo. Enfim, depois de muito caminhar, eu tomei a consciência do que era realmente essencial, do que funcionava, né? Quem eram as maiores referências na área, por exemplo, que valiam a pena ser ouvidas. Ou seja, eu encontrei finalmente os mais seguros caminhos, os mais prósperos caminhos a seguir. Toda essa descoberta, claro, foi moldando um mapa na minha cabeça, com metas, com objetivos, portanto, com objetivos de curto, médio e longo prazos, com os caminhos certos, né? Com um método para atingi-los. Com o passar do tempo, e após, claro, testar e validar muitas das premissas, dos elementos desse mapa, eu passei a ter clareza absoluta do que devia fazer. Eu passei a ter clareza do meu projeto estratégico. Somando isso ao prazer que eu sentia ao escrever a minha nova história, tudo conspirou favoravelmente para que eu tivesse mais acertos do que erros. E assim eu segui colocando em prática algumas estratégias para tornar, né, para me tornar referência na advocacia de compliance, para tornar a minha advocacia de compliance exitosa, né, aumentando cada vez mais o meu valor de mercado quanto mais eu subia. Naturalmente os frutos começaram a aparecer, né? E após mais algumas ações bem alinhadas e executadas, o meu nome e sobrenome passaram a ser cada vez mais conhecidos. O que resultou, claro, em convites, né, para consultorias, para parcerias, para eu dar aulas, dar palestras em vários locais, no Brasil, no exterior, convites para escrever livros nacionais e internacionais, dentre outros projetos. Foi trilhando esse caminho, pessoal, né? Foi executando o meu projeto estratégico que eu consegui encontrar satisfação e reconhecimento profissional que eu tanto buscava. De novo, se eu conseguir atingir esses resultados positivos, é plenamente possível que você também consiga. Só que, claro, hoje você tem a chance de não quebrar a cabeça sozinho como eu quebrei, de não gastar tanto dinheiro como eu gastei e, principalmente, de não gastar tanto tempo como eu gastei para alcançar todos esses objetivos. Eu fiz questão de ressaltar, né, o refrão da música de abertura, né? It's a long way to the top if you wanna rock and roll, né? Ressaltar o refrão dessa música porque quando eu falo que eu sei como vocês podem economizar tempo para atingir os seus objetivos, nada disso tem a ver com a sugestão de um caminho rápido, de um caminho fácil, de um caminho curto. Porque definitivamente não há mágica que te leve ao topo. Se você quiser, como diz o refrão, arrebentar, né? If you wanna rock and roll, se você quiser arrebentar na sua carreira de compliance, it's a long way to the top. Inevitavelmente, você deverá pisar
em cada um dos muitos degraus de uma longa escada, que o levará à valorização progressiva do seu nome e sobrenome, que o levará à rentabilização, né, aos resultados financeiros igualmente progressivos. Né? Quanto mais você sobe, mais valor você obtém. Portanto, eu não estou aqui, pessoal, para lhe passar alguma fórmula mágica. Longe disso. Eu não estou aqui para lhe passar algum atalho rumo ao topo. Eu não estou aqui para lhe dizer que você deve fazer as coisas através de saltos. Sabe por quê? Porque o risco de insucesso ao saltar determinado degrau é altíssimo. Frise bem isso que eu vou lhes dizer. A esperteza pode até sair na frente, mas ela não vai longe. Ela não se sustenta. Ela quebra a cara, ela passa vergonha. Assim como as empresas. Né? Muitas empresas que saem na frente da concorrência através de atalhos, por exemplo, através de corrupção, de evasão fiscal, de práticas contra o consumidor, e anos depois fecham as portas por não aguentarem, né, as consequências de um escândalo de corrupção, por exemplo. Hoje, infelizmente, há muitos profissionais com o nome sujo no mercado. Muitos deles estão fora do mercado por usarem os mesmos artifícios que essas empresas envolvidas em escândalos. Quais são esses artifícios? Desvios, saltos. É isso que acontece com quem salta o degrau da capacitação aprofundada e atualizada, que se adquire não só pela experiência prática, mas também através da interação qualitativa com os melhores profissionais da área, através de cursos escolhidos a dedo e, obviamente, através de muita leitura. Leitura de bons livros, leitura dos melhores livros. Pessoal, são os livros os melhores, as bíblias do compliance, são eles que lhe darão consistência e relevância, né, ao seu conhecimento. São eles que lhe darão tranquilidade para falar com qualquer especialista de compliance, para discutir em pé de igualdade com esses caras, sem gaguejar. É assim que vocês vão se destacar na multidão dos pseudos especialistas, né, que, saltando o degrau da boa leitura, não consegue oferecer outra coisa senão soluções triviais, simplistas, padronizadas para problemas diferentes e complexos. Não dá certo. Não pode dar certo. Vai passar vergonha. Aliás, não faz muito tempo que eu assisti uma live no Instagram, onde a advogada decidiu dizer para todo o seu público, e não eram poucos, que a leitura de livros não faz um bom profissional de compliance. Pasmem. Agora vocês me respondam. Como pode alguém ser especialista em alguma área sem ler as suas melhores referências bibliográficas? Será que vale mais a pena deixar de comprar esses livros para fazer os cursos desse pessoal que não os lê? E o pior, que sai por aí vendendo fórmulas mágicas do tipo: prometo ensinar tudo de compliance em 48 horas. Existe isso. Ou a ascensão meteórica do zero excelência em 72 horas. Meu amigo, o livro do Marcelo Zenkner, uma pedra grande do compliance, uma referência do nosso compliance no Brasil, o livro dele levou meia década para ser escrito e publicado. O do Wagner Giovannini levou 4 anos para ser escrito e publicado. E ambos harmonizam a prática com a teoria. Esse é o melhor dos mundos. Como é que alguém vem a público na sua rede social para mais de 50 mil seguidores e diz que a leitura de livros não faz um bom profissional de compliance? Pergunte para o Zenkner, para o Marcelo Zenkner, quantos livros de compliance ele leu somente no último ano.
Pergunte para ele se isso faz diferença no seu dia a dia de trabalho, como consultor de compliance hoje em dia. Vale repetir, a esperteza pode até sair na frente, mas ela não vai longe. Afinal, quem não tem conhecimento consistente não tem muita coisa para oferecer. Tamanha é a fragilidade do seu conhecimento e, em alguns casos, do seu caráter. Sem conhecimento, né, de um lado e sem caráter de outro, você não cria e não desenvolve o que há de mais importante para a construção de uma carreira de sucesso: a confiança em torno do seu nome e sobrenome. Isso, aliás, vale uma sugestão aqui de leitura, Stephen Covey, A Velocidade da Confiança. Aí você pode me dizer, Marco, mas as pessoas nem sempre percebem isso. Percebem. Esse é o grande problema. Aliás, é um super problema do ponto de vista da construção de uma marca pessoal, de personal branding. Porque mais cedo ou mais tarde esse pessoal será desmascarado, pessoal. Ou por um empresário mais experiente, né? Ou por um profissional de compliance mais qualificado. Ou ainda pelos órgãos de controle, evidentemente. Será que os programas de compliance desses espertalhões, né, resistem à primeira avaliação da CGU? A Controladoria Geral da União? Será que os programas de compliance feitos por esses espertalhões que saltam o degrau da boa leitura, será que esses programas resistem à primeira avaliação do Ministério Público americano? Ou de uma mentoria externa? Como é que fica a reputação desse pessoal após a constatação de que o programa de compliance que eles fizeram não passa de uma enganação? Como é que fica a confiança em torno do seu nome e sobrenome? Mas vejam bem, se nós formos capazes de perceber, mais cedo ou mais tarde, as fragilidades desse pessoal, nós também somos capazes de, mais cedo ou mais tarde, perceber as qualidades e as virtudes, né, de quem não salta o degrau da capacitação aprofundada e atualizada, né, bem como o degrau da emissão de sinais. Porque de nada adianta, né, você ler os melhores livros, os melhores sites, fazer os melhores cursos, ouvir os melhores profissionais e guardar todo esse conhecimento. Você precisa emitir bons sinais, sinais de marca. Você precisa botá-los para fora, com todo o seu jeito, com todo o seu tempero, com a sua autenticidade, para que isso seja percebido como bons sinais de marca pessoal. Faz sentido? Agora, se nós percebemos os defeitos e as qualidades dos outros, evidentemente eles também percebem as nossas fraquezas e as nossas forças. E eles espalham isso. Você, por exemplo, sabe me dizer, isso é muito interessante. Eu sempre pergunto isso e as pessoas ficam um pouco perdidas. Você que está me assistindo, você sabe me dizer quais adjetivos estão espalhando a seu respeito? Sabe aquela hora que você pede licença para as pessoas da mesa para ir ao toalete, por exemplo? Você está num congresso, pede licença, vai ao banheiro. Sabia que essas pessoas falam de você tão logo você sai da mesa? Podem falar bem, evidentemente, mas podem falar mal. Pois é. Esse é o problema. Pessoal, sem dúvida alguma, é fundamental que vocês conheçam, mais do que ninguém, suas forças, suas qualidades, suas virtudes e suas fraquezas. Caso contrário, não tem como fazer um planejamento estratégico. Se você não sabe, por exemplo, quão bem está fisicamente para subir o Everest, você não consegue planejar nem a subida à base da montanha. Autoconhecimento é tudo, pessoal, mas isso é só uma parte do processo, porque a outra parte diz respeito, essa é a questão,
A outra parte diz respeito à percepção que o seu público, que a sua audiência tem a seu respeito. Portanto, você precisa saber o que pensam e falam de você. Afinal de contas, não somos nós, não é, que determinamos o valor da nossa marca. É a nossa audiência. É por isso que nós temos que nos destacar na multidão através de bons sinais, botando para fora todo o seu conhecimento, sendo diferente, pois as pessoas valorizam a diferença. E deixa eu te contar um segredo. Eles pagam mais por isso, pelas suas diferenças. Faz sentido? Pessoal, eu vou repetir. O meu objetivo aqui é ajudá-los a se posicionarem como referência na advocacia de compliance, para alcançar os melhores resultados financeiros fazendo o que ama. Ah, Marco, então quer dizer que você vai nos ajudar na identificação das nossas forças e fraquezas? Sim, eu quero ajudá-los nesse processo, porque o seu projeto estratégico, guarde isso, o seu projeto estratégico deve nascer daí, da identificação das suas qualidades, do que você faz de melhor, das suas forças, da sua coluna de ativos e também das suas fraquezas. Ah, Marco, você vai também fornecer ferramentas para isso? Sim, há pelo menos 2 ferramentas, né, que nos ajudarão bastante nesse processo. Ah, Marco, e quanto à percepção que os outros têm sobre nós? Esse é o ponto, pessoal. É evidente que nós não faremos o que algumas empresas fazem, né, com técnicas sofisticadas que mapeiam a percepção da marca dessas empresas. Mas há uma técnica, aliás, bem interessante, que fornecerá informações valiosíssimas para o seu projeto compliance, para o seu projeto estratégico. Né? E eu preciso reforçar esse ponto, não seja negligente, né, nesse assunto da percepção que os outros têm sobre você, sobre a sua marca, sobre os sinais que você emite. Faça um pacto com você mesmo nesse momento de não medir esforços para garantir que o seu valor seja percebido corretamente. Faça de tudo para que não haja qualquer dissonância entre a imagem que você idealiza, a seu respeito, evidentemente, e a imagem percebida pela sua audiência. Faça de tudo para evitar essa dissonância, essa disparidade. Bora fazer um teste, pessoal? Aliás, um teste bem simples. Preciso tomar uma água, já temos meia hora de encontro. Bora fazer um teste? Garanto que vocês vão gostar. Aliás, podem se surpreender. Quem do seu círculo, quem do seu círculo profissional poderia responder uma pergunta nesse momento, né? Sendo evidentemente brutalmente sincero, né? Quem poderia responder sendo brutalmente sincero uma pequena pesquisa a seu respeito nesse momento, né? Tenta ligar, manda uma mensagem de WhatsApp para essa pessoa do seu círculo profissional perguntando o seguinte: se eu fosse um animal, que animal eu seria? Um Doberman? Um cachorrinho de madame? Faz essa pergunta. É porque a gente precisa fazer perguntas que não sejam tão racionais, para não induzir uma resposta ou outra, tá? E uma outra pergunta. Pergunta para esse colega de profissão. Se eu fosse um restaurante, qual restaurante eu seria? Um daqueles que servem de tudo? Sushi, churrasco, macarrão, ou um refinado restaurante japonês? O que você acha que esse pessoal, que essa pessoa responderá a seu respeito? Será que você terá uma surpresa? Pessoal, isso não é brincadeira, tá?
Muitas empresas fazem exatamente esse tipo de pesquisa e de associações com animais, por exemplo, para saber qual é a percepção que a sua audiência tem sobre a sua marca. Vamos fazer isso? 5 minutinhos, aí é o tempo de eu beber uma aguinha, ir ao banheiro. Faça isso. Ligue para uma pessoa do seu círculo profissional, tá? E faça essa pergunta, ou mande um WhatsApp, ok, não pode responder nesse momento, já 8h30 da noite, mas isso é fundamental, pessoal, e é só 2 perguntinhas bem simples, tá bem? 5 minutinhos e aí a gente retoma. E aí? Se surpreenderam com o que ouviram? É absolutamente normal que haja uma surpresa, pessoal. É por isso, né, que o planejamento estratégico é tão importante para fazer com que o seu público-alvo perceba a sua marca pessoal com o valor que você quer que ela tenha. O que você precisa fazer nesse momento é pensar como uma empresa de sucesso, como essas empresas que contratam empresas para fazerem uma avaliação da percepção externa, melhor dizendo. Né? Você precisa pensar como uma empresa de sucesso. E pensar como uma empresa de sucesso é pensar estrategicamente a médio prazo e a longo prazo. Ou seja, é fazer uma análise das suas forças e fraquezas. É fazer investimentos de tempo, energia e aprendizado hoje para colher lá na frente. É fazer com que a sua marca pessoal, ou seja, o seu nome e sobrenome, valha cada vez mais durante décadas e décadas. É isso que as empresas bem-sucedidas fazem. Elas pensam diariamente na geração e perpetuação do seu valor de marca. Essa é a razão pela qual elas fazem de tudo, para evitar todo tipo de dano à sua imagem, todo tipo de surpresa negativa que possa impedi-las de atingir os objetivos de longo prazo. É aqui onde entra a avaliação de riscos, um pilar tão fundamental para os programas de compliance. E qual é, digamos, a finalidade básica dessa avaliação? Reduzir a ocorrência de acontecimentos negativos, reduzir a materialização dos riscos, né? Que podem afetar a execução da estratégia da empresa, que podem afetar a consecução, o alcance dos seus objetivos. Agora eu te pergunto, qual é a diferença então entre a gestão, né, da marca empresarial e a gestão que fazemos da nossa marca pessoal? Basicamente nenhuma. Sabe o que temos aqui, pessoal? E talvez vocês nunca tenham ouvido isso, mas o que a gente tem aqui é o que em inglês nós poderíamos chamar de Self-Compliance for a Personal Branding. Ou seja, um sistema de compliance para o desenvolvimento e sustentação da nossa marca pessoal, ou para o desenvolvimento e manutenção da confiança em torno do nosso nome e sobrenome, o que é igual. Portanto, nós, pessoas físicas, temos que pensar como uma empresa de sucesso, fazendo análise SWOT, ou seja, analisando nossas forças e fraquezas, analisando as ameaças a nossas metas e objetivos e, evidentemente, analisando as várias oportunidades existentes para os profissionais de compliance. E aí nós precisamos, claro, encaixar, né, as nossas habilidades e competências na posição exata da necessidade do mercado. Nós precisamos fazer também análise externa de percepção de marca, planejamento estratégico, análise de riscos, compliance, tudo para gerar e sustentar valor
de modo indefinido, de modo sustentável. E não se enganem, só tem valor quem é diferente. Só tem valor quem é diferente, pessoal. E faz com que os outros percebam essa diferença. E o que é ser diferente? É, desde logo, não seguir a multidão dos profissionais medianos, não é? Que só enxergam apenas o que todos enxergam, não é? Que só fazem o que todo mundo faz. E convenhamos, a advocacia, as redes sociais estão cheias de pessoas assim. Não é? Pessoas que fizeram os mesmos cursos, que leram apenas os mesmos livros, aqueles que ainda leem, né? E por isso fazem e dizem as mesmas coisas. Mas comigo ao seu lado, pode ter certeza, isso não vai acontecer. Porque eu sempre busquei ser diferente. Sempre busquei me qualificar para oferecer algo distinto, novo. Me qualificar para entender melhor o mundo ao meu redor e para me antecipar aos acontecimentos. Não foi por acaso que em 2013 eu já estava lendo, pesquisando e falando sobre compliance no meu estado. Claro, parecia um maluco, não é? Falando sozinho, é claro. Hoje a coisa é diferente, né? Já tem bastante gente interessada, mas naquela época eu era um louco falando sozinho de compliance. Mas essa qualificação, né, é o que me deu toda essa antecipação. Vocês já sabem, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, interior do Brasil. Muito longe, portanto, de São Paulo, a capital do compliance brasileiro. No entanto, pessoal, por não pular degraus, por ser diferente e por fazer as pessoas perceberem essa diferença, mesmo sendo do interior do país, eu consegui criar uma marca pessoal de valor na advocacia de compliance. Portanto, é totalmente possível que você, que também é do interior, consiga os resultados que eu consegui e até muitos outros, indo bem mais longe, sendo diferente, mostrando que você não é um advogado mediano, um advogado nota 7, porque os profissionais medianos não têm qualquer diferencial. Os profissionais medianos nota 7 são commodities. E como é que as commodities são compradas? Pelo preço mais baixo. Simples assim. Por isso, meu amigo, deposite toda a sua garra naquilo que o diferencia. Deposite toda a sua energia naquilo que faz você melhor. Deposite toda a sua energia nas suas forças, nos seus ativos. Trabalhe para que as suas competências nota 8 virem nota 9 e as habilidades nota 9 se tornem nota 10. Me dá um exemplo, Marco. Por exemplo, se a sua oratória é reconhecida pela sua audiência como muito boa, invista nessa sua habilidade para torná-la ainda melhor. Aperfeiçoe insistentemente o que você faz de melhor, de modo que ninguém, absolutamente ninguém possa ignorá-lo, possa esquecê-la. O seu nome e sobrenome precisa ficar colado na memória da sua audiência, pessoal, para que ela se lembre do seu nome imediatamente quando ouvir ou quando ler a palavra compliance. Faz sentido? Marco, você falou em investir nas minhas forças, mas e quanto às minhas fraquezas? Esse é um ponto bastante importante. Porque, em primeiro lugar, você deve saber quais são as necessidades do mercado, né? Para que você possa desenvolver, aprimorar o que se encaixa na posição exata dessa necessidade. Mas o principal nesse ponto é você aprender a respeitar as suas fraquezas, em vez de passar a vida toda canalizando toda a sua energia para elas. Aceite que você tem fraquezas, claro, tente melhorá-las, mas priorize sempre o que você faz de melhor, tá? Guarde bem isso. E é lógico, né, pessoal? Nem preciso dizer que não basta ser um profissional nota 10 em conhecimento, não basta ter
atributos cognitivos, portanto. Um profissional que deseja gerar e perpetuar valor deve ser percebido também e principalmente pelos seus atributos éticos. Aliás, é uma expressão em inglês, né, no compliance, que tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Walking the talk. Ou seja, você deve dar exemplos que traduzem os seus valores éticos. Você deve ser percebido como um profissional com atributos éticos. Você deve emitir sinais que comprovem que a ética não está apenas no seu discurso, mas também nas suas atitudes. Um pilar fundamental para você se tornar referência na advocacia de compliance é fazer networking, né? É ganhar a confiança dos grandes nomes do compliance, para que eles espalhem coisas boas a seu respeito. Para que eles ou elas convidem você para uma palestra em Lisboa, por exemplo. Por que não? E para que isso ocorra, esses caras precisam se identificar com você, com os seus valores, com o seu propósito. E para isso vocês precisam emitir sinais para que eles reconheçam isso e se identifiquem com isso. Para que seja gerado boas conexões fortes, duradouras. Como o Alexandre de Miceli sempre diz, o século XXI é o século dos relacionamentos. Nenhum de nós chegará ao topo da nossa carreira sem que tenhamos pessoas parceiras ao nosso lado, sem que façamos conexões verdadeiras, baseadas em ganha-ganha. Guardem bem isso. Vocês devem, claro, estar se perguntando até agora por que eu disse que o filme de abertura já fazia parte desde o início desse webinário. Aquilo, pessoal, é o retrato dos vários profissionais existentes no mercado que não sabem para onde ir, que não têm objetivos claros, que não têm uma visão de futuro. Basta lembrar daquela imagem, são várias pessoas para um lado, para o outro, sem saber para onde vai. Mais ou menos é isso que eu entendi daquela cena e tentei trazer para que vocês entendam. Há muitos profissionais de compliance hoje batendo cabeça, porque não tem uma visão de futuro. Apesar de terem feito um ou mais cursos de compliance, apesar disso eles não conseguem sair do lugar, estão patinando, estão bloqueados. E o pior é que eles continuam acreditando que fazer mais um curso será a solução para os seus problemas. Definitivamente não vai. E o que falta para eles? Você já sabe. Pensamento estratégico. O projeto estratégico, o projeto compliance. De novo, vocês precisam pensar como empresas de sucesso. Toda empresa tem uma visão de futuro, como parte da sua identidade. É preciso, pessoal, imaginar o futuro, pois caso contrário, jamais você o alcançará para desfrutá-lo. É preciso flertar com o futuro desde já. Pensa numa instituição, pessoal, com vários funcionários que não sabem ao certo quais são seus objetivos. Pense um instante sobre isso. Qual é a primeira cena que lhe vem à cabeça? Um bando de barata tonta, não é isso? É o filme da abertura. Agora imagine se você fosse chamado para trabalhar numa empresa e no primeiro dia o diretor de recursos humanos reunisse todos os seus novos contratados e dissesse apenas para vocês se esforçarem para o sucesso da empresa. Talvez vocês ficassem discutindo durante horas e horas sobre o significado de sucesso. Cada um, evidentemente, trazendo o seu próprio conceito, sem chegar a lugar algum. Não basta querer alcançar o sucesso. Todos nós queremos. A diferença entre quem o alcança e quem não alcança é o pensamento estratégico. Eu não tenho dúvida de que você é uma pessoa diferenciada. Você que está me assistindo, advogado ou advogada,
Só o fato de você estar comigo aqui hoje já é um sinal bastante claro. Portanto, isso já me diz muita coisa sobre você. Tá? Estratégia tem muito a ver com atitude pessoal. Tem a ver com a decisão de dar o primeiro passo. E foi isso que você fez ao decidir se inscrever e participar desse webinar. Serão as suas atitudes que transformarão a sua vida profissional. Gravem isso, coloquem em post-it, espalhe pela casa, faça o que for necessário para nunca esquecer disso. O investimento mais importante para a sua carreira nesse momento não é fazer mais um curso, definitivamente. O investimento mais importante é desenhar um projeto estratégico para a construção da sua carreira e marca pessoal, ou seja, construir o seu projeto compliance. Com um projeto como esse, se bem desenhado e executado, é certo que você se tornará uma referência na advocacia de compliance. Sabendo, né, quais são os seus objetivos, tendo visão de futuro e se preparando para alcançá-los. Eu me esqueci de dizer a vocês lá atrás, quando eu falava da minha carreira, né, da minha história, né, que passado algum tempo após eu colher todos aqueles frutos, algumas pessoas começaram a me perguntar como eu havia atingido esses resultados e o que eu havia feito. Eu sempre fiz questão de responder todas as mensagens e abordagens, você talvez já tenha feito contato comigo, e eu me esforço sempre para responder todas as mensagens, né? Mas de fato, pessoal, eu nunca pensei em reunir de modo organizado todo o conhecimento que eu acumulei nos últimos anos, todas as estratégias que eu utilizei, enfim, eu nunca pensei em empacotar tudo isso para ajudar de modo mais dedicado, de modo mais eficaz, advogados e advogadas na construção das suas respectivas carreiras de compliance, na advocacia de compliance. E claro, eu não pensei por isso por uma razão muito simples, né? O meu business era outro, eu estava focado, enfim, na minha consultoria. Por isso eu não pensei em desenvolver algo de fato mais organizado, sistematizado. Ocorre que o número de pessoas que me pediam orientação, né, sobre a carreira de compliance, como se tornar referência na advocacia de compliance para ter resultados, né, financeiros melhores do que a sua atual, do que o seu atual momento, né, para fazer o que ama, né, para economizar tempo, para economizar dinheiro, para não dar tanta cabeçada, né? E aí, claro, foi ficando cada vez mais evidente para mim que muitas dessas pessoas precisavam de fato de um acompanhamento estratégico, de algo, portanto, que vai muito além de um simples, né, de uma simples indicação de livros, né, de uma simples indicação de cursos. Isso, aliás, é um dos pedidos mais recorrentes, né? Marco, me indica um livro, Marco, me indica um curso. E eu sempre pergunto qual é o objetivo da pessoa, porque eu quero que ela atinja, tá? Então, muitas vezes o livro não serve apenas para aquisição de conhecimento. Talvez um livro, se bem explorado, pode ser o gatilho para a sua ascensão, para você fazer um bom networking, para criar uma oportunidade profissional, né? Então, pensando nisso, né, em atender os pedidos dessas pessoas, né, eu, claro, fui ficando empolgado com a possibilidade de fato de agregar, de ajudar com algo mais amplo, sistematizado. Eu percebi, pessoal, que a minha experiência podia de fato ajudar advogados e advogadas a saírem da estagnação ou a começarem bem, com um projeto bem definido, uma carreira de compliance, né? Eu li o questionário, né, as respostas de vocês ao questionário que eu mandei,
E eu sei que a maior parte de vocês não começou ainda a sua carreira de compliance, não startou, não deu o pontapé inicial. Quer coisa melhor do que começar de um modo eficaz e eficiente, ou seja, com economia de gastos, sem quebrar a cabeça, sem passar por frustrações, sem, enfim, perder tanto tempo. Bom, eu decidi de fato ajudar essas pessoas a alcançarem, né, os próximos degraus das suas subidas. Né? Aí entra a participação da minha esposa, né, fundamental. Observando todo esse processo, né, eu sempre comento, olha, fulano me perguntou, olha o tanto de perguntas a respeito da construção de uma carreira de compliance. Observando tudo isso, a Paula, então, enfim, decidiu chamar a minha atenção para algo que aos seus olhos era óbvio. Né? Aí ela disse, você precisa levar tudo isso a mais pessoas, você precisa mostrar o caminho que percorreu, o método que usou, as soluções que encontrou. Por tudo isso, decidi desenvolver uma mentoria pessoal, para que você construa o seu projeto compliance e se torne, com economia de tempo e dinheiro, um advogado ou uma advogada plenamente satisfeito, plenamente satisfeita, bem recompensada, valorizada financeiramente e cada vez mais feliz. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Tá? Nós falamos ao longo dessa última hora, né, sobre pontos relevantíssimos. E aí vocês podem me perguntar, mas o que vai envolver essa mentoria? Né? Bom, meu acompanhamento de perto, passando toda a minha experiência, analisando determinadas situações, né, de cada um de vocês, uma mentoria que vai durar 3 meses, pessoal. 3 meses é exatamente o tempo para o término do ano, para de fato começarmos 2023 com o pé direito, executando metas, porque não adianta nada planejar, você tem que executar, é planejar e fazer, tá? Eu vou analisar o estágio de cada um dos mentorandos, né, e traçar, claro, os próximos passos, né, para a sua subida. É uma mentoria em grupo, né? E é evidente que o trabalho em parceria é muito mais proveitoso. Muitas pessoas reclamam, pessoal, que da ausência de conhecimento de inglês. Eu acho que nós temos todas as condições de fazermos algo bem interessante, né, para desenvolvermos, inclusive, o idioma, publicarmos conteúdo, emitirmos sinais baseados em textos em inglês. Dá para trabalhar em conjunto. Então, por isso é uma mentoria em grupo, para que nós possamos trocar valor, trocar experiências. Muita gente está na mesma situação. Então, um ajudando o outro, eu tenho certeza que vai ser muito rico, muito eficaz. A ideia é fazermos o nosso grupo, né, no Facebook, no WhatsApp, para ficarmos interagindo, né, passando para o outro, dividindo os resultados positivos. Isso é muito bacana. Né? E, evidentemente, a gente vai combinar, né, a periodicidade disso. A minha ideia é fazer um encontro semanal, tá? Mas, evidentemente, em determinados momentos vai ser necessário um período de maturação, tá? E aí a gente pode marcar um encontro para daqui a 15 dias, tá? Eu vou apresentar a vocês, como eu disse, ferramentas para análise das suas habilidades, para que possamos então desenhar um planejamento estratégico eficiente, eficaz, fazer uma análise SWOT, por exemplo, é uma das ferramentas. Há outras utilizadas pelas empresas e que a gente utiliza também para a criação de carreiras. Mais importante, pessoal, eu tenho diante de mim algumas centenas de livros e eu quero dividir todo esse acervo com vocês. É evidente que vou passar
apenas aquilo que de fato interessa, como eu disse antes, aos objetivos de vocês. Tá? Muitos livros físicos, tenho muitos livros digitalizados. É importante a emissão de sinais, então, com base nessa bibliografia extremamente qualificada, a gente vai ter condições de produzir conhecimento, produzir conteúdo, produzir artigos. Outro entregável dessa mentoria, né, nessa linha da produção de conteúdo, é que você vai ter a minha orientação, tanto na elaboração e revisão dos seus textos, quanto na sua publicação. E aí eu já antecipo algo bem bacana, porque eu quero coordenar uma obra, né, sobre compliance, tendo os melhores artigos neste livro, os artigos produzidos, escritos por vocês. Então, esses projetos em grupo que eu já fiz deram muito certo para a criação da minha marca pessoal, seja através dos livros, seja através dos encontros e discussões sobre os mais variados temas de compliance. Então eu tenho absoluta convicção de que o trabalho em grupo é extremamente proveitoso. E esse livro, essa obra coletiva, vai ao encontro dessa ideia, né? Vou trazer para a mentoria grandes referências do compliance, né? Eu não ia antecipar aqui, mas já tenho confirmado, por exemplo, Rodrigo Pironti, Roberta Codinotto, Wagner Giovannini, né? Alguns nomes de Portugal. Não quero também entregar tudo aqui, é uma questão de alinhamento de agenda, mas nós vamos fazer, trocar, trazer a experiência desse pessoal, expertise, e mais importante, pessoal, como eu disse há pouco, relacionamento é a base para a ascensão profissional. Fazer networking, criar e manter, gerir uma rede de contatos qualificada é fundamental. E eu vou oferecer isso a vocês, a minha rede de contatos é extensa. Eu também vou oferecer isso a vocês, tá? Vou, claro, mostrar para vocês todas as oportunidades. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar potenciais empresas para oferecer um serviço de compliance. Está muito claro isso para mim. Eu vou passar para vocês tudo o que eu já fiz, né? As maneiras para você ganhar nome na sua cidade ou no seu estado, participando, por exemplo, da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados. Aqui em Mato Grosso do Sul foi eu que a criei, né, com essa estratégia. Ah, Marco, mas por questões políticas eu não participo da atual gestão, não tem possibilidade disso ocorrer. A outra forma também bastante interessante que eu fiz e deu muito certo, que eu quero passar para vocês, para que vocês criem uma rede de contatos qualificada na sua cidade, na sua região, e juntos voem cada vez mais alto, né? Então essas oportunidades, como vocês vão fazer essa aproximação, quais argumentos vocês vão utilizar, argumentos de convencimento para essas empresas. E claro, pessoal, eu estou falando aqui de serviços de advocacia consultiva, mas você pode muito bem me dizer que você tem intenção de ser um compliance officer em uma empresa, trabalhar em company, né, ser um diretor de compliance, um executivo de compliance, e a gente vai criar uma estratégia só para isso, assim como eu já fiz com outras pessoas, tá? É evidente que escolher as pessoas certas. Por exemplo, acaba de acontecer, terminou agora há pouco, o congresso, um dos maiores da América Latina, da LEC, uma das instituições de ensino, não é? Que, dependendo do caso, eu recomendo para quem eu tento ajudar, não é? Acabou o congresso, isso é uma oportunidade para vocês demonstrarem todo o seu conhecimento. Então a gente vai participar, por exemplo, de congressos no ano que vem, né? Já fazendo tudo de forma antecipada, preparando tudo direitinho para que quando você estiver, por exemplo, diante de uma referência, já com o conhecimento que nós vamos passar para vocês, vocês possam de fato impressionar esse pessoal, ganhar a confiança dos mesmos, para que eles comecem então a espalhar informações positivas a seu respeito. Quer coisa melhor do que isso?
que um grande nome, uma Rogéria Jerimek, por exemplo. Depois eu conto um episódio que aconteceu em um evento, um congresso internacional que eu participei, o que rolou com a pessoa nesse congresso. Vou até antecipar, mas foi interessante o contexto. Essa pessoa entrou no congresso desempregada e saiu empregada por um único comentário de uma pedra grande, de uma referência do compliance. Então tudo isso a gente vai desenhar certinho, alinhar ponto por ponto, para que você não só adquira conhecimento diferenciado de compliance, saber, por exemplo, quais são os temas que você vai chamar a atenção, quais são os temas mais discutidos hoje em dia. ESG, por exemplo, Ricardo Voltolini, mais um nome que também disse que estará conosco, só uma questão de alinhamento de agenda. Ricardo Voltolini, se não o maior, é um dos maiores nomes sobre ESG no Brasil, tá? E ele vai trazer toda a sua experiência. Então, apresentar esse pessoal para vocês tem um valor imenso. Fazer com que vocês tenham a possibilidade de escrever um livro, um artigo em um livro, é fundamental também, pessoal. Minha carreira foi construída em sinais, né, como esse de publicação de artigos, tá? É evidente que é um grupo, né, mas o acompanhamento vai ser personalizado. Não adianta pensar que eu posso entregar em uma só aula, em um só encontro, informações que sirvam para você que está começando a carreira e para a pessoa ao lado que já fez vários cursos, mas que está estagnada e quer ir para um outro nível da advocacia. Tudo isso será bem alinhado, bem conversado. O site já está online, a gente vai passar isso para vocês, tá? Ali tem todas as informações, as mais relevantes, evidentemente, mas tem aqui, né, temas que nós poderemos abordar. Claro, planejamento estratégico, fundamental, né? Habilidades soft e hard, personal brand, nós vamos falar de construção de marca pessoal, como falamos hoje, falamos de construção de networking, vamos falar de ética e compliance, produção de conteúdo, os melhores cursos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Quais são os principais autores, quais são os principais sites, quais são os melhores livros. Eu vi que tem inscritos aqui pessoas de Angola, né? Pessoas de Portugal. Portugal, o compliance agora está crescendo absurdamente em razão de uma recente lei que exige programas de compliance em determinadas empresas. Né? Eu conheço bem, tá, o meio acadêmico e o mercado de compliance em Portugal. Já estive lá, já palestrei no principal evento de compliance em Lisboa. Então, tudo isso, todo o conhecimento, toda a experiência, todo o meu networking, tudo isso eu vou oferecer para vocês. Essa é a intenção, tá? O site serve para isso, para trazer mais informações, e nós vamos evidentemente fazer um grupo reduzido com 10 pessoas no máximo, tá? Então aproveite essa oportunidade. Não é toda hora que você vai ter um acompanhamento de perto como esse. Eu quero ajudá-los efetivamente. Um grupo de 10 pessoas, para que a gente tenha um rendimento satisfatório para vocês. Não adianta também colocar várias pessoas, porque eu não vou conseguir ajudá-las. Tá? 10 pessoas. A gente vai ter um processo de seleção para analisar o momento de cada um, para ver como é que a gente pode encaixar, né? Para fazer de fato um atendimento personalizado, ainda que seja, repito, uma mentoria em grupo. Tá? A ideia é começarmos no dia 6 de outubro. Eu estou fazendo o preço de fato porque é o primeiro evento, tá? A primeira mentoria. Não vai ser, de fato, falando bem a verdade, não será esse valor para as próximas turmas, tá bem? É um valor de R$6.000, pessoal. Muito acessível. Se você pensar um congresso de compliance, custa esse valor. O que eu vou entregar é muito mais evidente. Eu já disse, o congresso é fundamental. Eu sempre utilizei bem esses encontros para criar a minha marca, para reforçar, para fazer networking, para entregar valor. São importantes, está na nossa estratégia, estará na nossa estratégia, mas uma mentoria é o que de fato muitos de vocês precisam.
tá? Para não perder tempo, para não gastar dinheiro à toa, comprar os melhores livros, saber quem de fato está como referência no seu país, na sua cidade. Bora subir juntos? Porque evidentemente vocês aprendem, mas eu também aprendo com vocês. Na sequência então, pessoal, vocês vão receber da minha equipe o link para o site, né? O formulário que vocês precisam preencher para que a gente tenha de fato uma melhor entrega, tá? Para que a gente ajude efetivamente vocês no atingimento dos seus respectivos objetivos, tá bem? Eu finalizo por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês.